Fala, mestre, tudo tranquilo? Nessa aula conversaremos sobre a calorimetria, continuando nosso estudo sobre o efeito da temperatura nos corpos. Então vamos entender qual é que é o conceito real e físico de calor. Imagine que eu tenha dois corpos, o corpo A e o corpo B, e inicialmente o corpo A tem uma temperatura maior do que a temperatura do corpo B. Isso significa que o corpo A está mais quente. Se eu colocar esses dois corpos em um ambiente, próximos entre si, isolados de objetos externos, vamos pensar num sistema isolado termicamente, esses dois corpos, depois de algum tempo, atingem o que a gente chama de equilíbrio térmico. Estes dois corpos vão estar a uma mesma temperatura. E isso acontece porque entre os dois corpos há uma transferência de energia que se dá sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio, quando espontaneamente. E esse processo de transferência de energia entre os dois corpos, que ocorre devido à diferença de temperatura existente entre eles, é o que a gente chama de calor. Então, calor é o processo de transferência de energia entre dois corpos devido à diferença de temperatura existente entre eles. Inclusive, a gente pode dizer que calor é a energia térmica em trânsito de um corpo para o outro. Cuidado, nenhum corpo possui calor. Vou direto para a terceira observação. O calor nunca está contido num corpo. Quem está contido num corpo é a energia. Então, se eu tiver um objeto a uma temperatura muito elevada, é certo ou errado dizer que tem calor nesse objeto? É errado, porque o calor vai ser quando este objeto sofrer uma troca de energia com outro corpo. Quando esse objeto ceder energia para outro corpo, a gente vai dizer que existe calor deste corpo para o outro objeto. Então, calor é a transferência de energia entre dois corpos que faz com que gradativamente a temperatura do A diminua, porque ele está perdendo energia interna, e a temperatura do B gradativamente aumente, porque ele está recebendo energia, sua energia interna está aumentando, e ao final de tudo, a temperatura do A e do B acaba sendo igual. E quando a temperatura do A é igual à temperatura do B, mestre, eles não trocam mais calor, porque o motivo que gerava essa troca de energia entre eles, que se chama calor, não existe mais, porque não existe mais diferença de temperatura entre esses dois corpos. Então, para deixar bem completo o conceito, presta atenção, se quiser, anota ali. Calor é o processo de transferência de energia entre dois corpos, devido à diferença de temperatura existente entre eles, que se dá espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio, até que ambos atinjam o equilíbrio térmico. E por equilíbrio térmico, entendam sempre que as temperaturas dos dois corpos se igualaram. Então, equilíbrio térmico é a situação em que dois ou mais corpos se encontram na qual não há mais troca de calor entre eles. Claro, se não tem diferença de temperatura, não existe troca de energia entre eles. E por falar em troca de energia, vamos falar sobre a unidade usual, que é a que mais é utilizada para calor, que é a caloria. O que é uma caloria? Caloria é uma medida de energia. Ótimo, e aí? É a energia que... tá escrito aqui, ó. Caloria é a energia necessária para aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius. Sendo mais formal, a caloria é a energia necessária para aquecermos 1 grama de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius, que é 1 grau Celsius, né, mestre? Tudo bem. Então quer dizer que a caloria é essa energia que se utiliza para fazer a temperatura de 1 grama de água aumentar 1 grau Celsius. E para esfriar 1 grama de água em 1 grau Celsius, eu vou ter que retirar desse 1 grama de água uma caloria. O equivalente mecânico, né, da energia na mecânica, se é que está me entendendo, é o joule, e uma caloria equivale a 4,18 joules. Então a gente pode dizer que para aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius, a gente precisa transferir para esse grama de água 4,18 joules. Uma caloria sim, mas 4,18 joules. Embora a gente explica o processo de transferência de energia com variação de temperatura, tem mais uma observação aqui muito importante. O calor trocado nem sempre causa mudança na temperatura. Ô professor, como é que é esse negócio aí? O corpo A não esfria, o corpo B não esquenta? Sim, mestre, no exemplo que eu passei para vocês, é isso que está acontecendo. Quer dizer que o corpo A está perdendo calor e esfriando, o corpo B está recebendo calor, está esquentando, e isso se dá até que os dois estejam em equilíbrio térmico. Mas quando a troca de calor envolver mudança de estado,
passar do sólido para o líquido para o gasoso, aí tu vais pensar que essa troca de energia de um corpo que muda de fase para outro não acarreta neste que muda de fase mudança na temperatura, porque para uma substância ou muda a fase ou muda a temperatura. Então, a troca de calor nem sempre causa mudança de temperatura. Por exemplo, se eu tenho um cubo de gelo que está fundindo, estamos transferindo energia para ele de algum objeto que está a uma temperatura maior do que o gelo, só que a temperatura do gelo, enquanto ele derrete, não muda. Vai passar do sólido para o líquido, mantendo-se a temperatura a 0 graus Celsius, caso a pressão seja de uma atmosfera. Então, calor sempre vai acontecer quando dois corpos trocam energia porque existe diferença de temperatura entre eles. Mas nem sempre essa energia trocada vai causar variação de temperatura nos dois corpos. Por quê? Porque um deles ou os dois podem estar mudando de fase. Agora presta atenção nisso, mestre. O calor sempre flui do corpo mais quente para o corpo mais frio? Nem sempre. Se a questão vier, se a informação vier com a palavra espontaneamente, sim. O calor vai sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio espontaneamente, mas não necessariamente se não for espontâneo. Ou seja, a geladeira, ela transfere calor do seu interior para o meio externo, que deve ser a cozinha, que é o lugar onde geralmente está a geladeira, só que ela gasta energia para isso, então não é um processo espontâneo. Se a geladeira não estiver ligada na tomada, isso não acontece. Mas espontaneamente sim, o calor sempre vai do corpo mais quente para o corpo mais frio. Mais uma frase que pode aparecer lá no Enem e vocês têm que saber responder. O calor flui sempre do corpo que tem mais energia interna para o corpo que tem menos energia interna. Não, isso não é verdade. Pode ser que eu tenha um copo com água a 100 graus Celsius, vou imaginar o que? Uns 200 ml de água a 100 graus Celsius, e eu tenho um baldão ali, 10 litros de água a 80 graus Celsius. Quando eu misturar essas duas águas, né, pegar os 200 ml com os 10 litros de água e derramar água a 100 graus Celsius na água a 80 graus Celsius, vai passar calor de quem para quem? Vai passar calor da água a 100 graus Celsius para a água a 80 graus Celsius. Quem é que tinha mais energia anteriormente? Quem é que tinha mais energia interna? Dá pra gente dizer que quem tem mais energia interna é o baldão da água. Mesmo que a temperatura seja mais baixa, a gente tem mais matéria nessa temperatura. E se a quantidade de matéria é maior, a uma mesma temperatura, uma temperatura um pouco menor, né, levemente menor, ligeiramente menor, a quantidade de energia presente nesse baldão, que tem 10 litros de água a 80 graus Celsius, é maior do que a quantidade de energia total que a gente tem em 200 ml de água a 100 graus Celsius. Então, o calor flui espontaneamente sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Não necessariamente isso vai acontecer do corpo que tem mais energia interna para o corpo que tem menos energia interna. Pronto. Agora que nós sabemos o conceito de calor, vamos continuar o nosso estudo sobre a calorimetria. E como característica térmica de uma substância, E como característica térmica de um corpo, temos a capacidade térmica. Como o nome sugere, capacidade térmica é a capacidade que um corpo tem de absorver ou ceder calorias a cada grau de variação de temperatura. Então, quanto maior a capacidade térmica de um corpo, mais ele troca calor, variando um grau de temperatura. Então, a gente mede a capacidade térmica de um corpo, dividindo-se a quantidade de calor que ele trocou pela variação de temperatura sofrida por esse corpo. Portanto, a unidade da capacidade térmica será a caloria pelo grau Celsius, em unidades usuais, quando a quantidade de calor estiver em calorias e a variação de temperatura em graus Celsius, ou no SI, o Joule pelo Kelvin. Por quê? Porque a unidade de calor para o SI, para o Sistema Internacional de Unidades, vai ser o Joule, e para a variação de temperatura, Kelvin. Mais importante do que isso é saber que a capacidade térmica é a característica térmica de um corpo. Então a capacidade térmica me diz para aquele corpo qual é que é a energia que tem que ser trocada para que varie 1 grau na temperatura do corpo todo. E comparando-se dois corpos, vou dizer aqui o Ca, que tem uma capacidade térmica de 10 calorias por grau Celsius, significa que ele precisa trocar 10 calorias para que a temperatura dele varie 1 grau Celsius. Então, se eu trocasse com ele 20 calorias, a temperatura dele todo variaria 2 graus Celsius. É que nem uma regra de 3, tá, mestre? 10 calorias para 1 grau Celsius.
Quantas calorias para uma variação de temperatura de 2 graus Celsius? Seria 20 calorias. E o corpo B tem uma capacidade térmica CB, né? Chamei aqui de capacidade térmica do corpo B, CB, 100 calorias por grau Celsius. O que isso significa, mestre? Significa que este corpo, para que ele aqueça 1 grau Celsius, a gente precisa transferir para ele todo 100 calorias. Então são 100 calorias a cada grau Celsius de variação de temperatura. Então, se eu quisesse fazer esse corpo B aquecer-se 2 graus Celsius, qual seria a energia que eu deveria fornecer a ele? Perfeito, 200 calorias, porque é 100 calorias a cada grau de variação de temperatura. Já que a gente sabe calcular a capacidade térmica do corpo, dividindo a quantidade de calor pela variação de temperatura sofrida por esse corpo, a gente pode, através dessa mesma equação, isolando-se a quantidade de calor, passando o ΔT multiplicando, chegar no cálculo da quantidade de calor trocada por um corpo, para que a variação de temperatura dele seja ΔT, sabendo-se o valor da sua capacidade térmica. Então, a quantidade de calor que um corpo troca em função da capacidade térmica dele vai ser capacidade térmica vezes variação de temperatura. E junto com essa grandeza, capacidade térmica de um corpo, a gente tem que conhecer também o calor específico de uma substância. O que é o calor específico de uma substância? Primeira observação, mestre, ó, eu falei para vocês quando a gente falou sobre massa específica. Sempre que vier específico depois de uma grandeza, significa que depende da substância em questão. Assim como a massa específica depende da substância que a gente está falando, não depende nem da massa nem do volume do corpo. O calor específico do corpo, representado pela letra Czinho maiúscula, também só depende de que substância que compõe o corpo. E o que me diz o calor específico dessa substância? Me diz qual é a quantidade de calor que precisa ser trocada com cada grama dessa substância para que ela varie 1 grau Celsius. Então, calor específico também é a quantidade de calor para variar 1 grau Celsius, como era a capacidade térmica. A diferença é que o calor específico é por grama da substância. Por isso que não depende da massa. Calor específico não depende da massa. Por quê? Porque é a cada grama. Então, a cada grama da substância, se ela tiver 1000 gramas, vai ser para cada grama a mesma energia, porque o calor específico me diz isso. O quê? Que a quantidade de calor a ser trocada por cada grama para variar 1 grau Celsius é o calor específico. Então, para calcular essa quantidade de calor trocada a cada grama para variar 1 grau Celsius, a gente faz essa conta, ó. Calor específico é a quantidade de calor dividido pela massa pela variação de temperatura. Professor, como é que não depende da massa se tem a massa ali na fórmula? Presta atenção nisso, mestre, ó. Para dizer a cada grama, a gente tem que dividir pela massa. Para dizer por grama ou por quilograma, a gente tem que dividir pela massa. Dividindo-se pela massa, a gente exclui essa variável. A gente não precisa pensar na massa. O calor específico é a energia que se precisa transferir para que cada grama da substância varie a sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, a unidade do calor específico vai ser numa unidade usual, né, mestre? Caloria por grama grau Celsius. E no SI, Sistema Internacional de Unidades, Joule por quilograma Kelvin. Todo mundo no SI. Então, se eu usar a quantidade de energia em joules, a massa em quilogramas e a variação de temperatura em Kelvin, eu terei o calor específico em joules por quilograma Kelvin. Comparando-se duas substâncias, ó, vou botar aqui uma bem famosa, ó, a água. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. O que significa isso? Significa que eu preciso transferir 1 caloria para cada grama de água variar 1 grau Celsius. Mas tu já sabia disso, mestre, porque há pouco a gente conversou sobre o que significava a caloria. Não era a quantidade de energia transferida para 1 grama de água variar 1 grau Celsius? Verdade. Então, o calor específico da água tem que ser 1 caloria por grama grau Celsius. Quer dizer que para a água, a cada grama de água é necessário transferir 1 caloria para que varie 1 grau Celsius. E na natureza, este valor é altíssimo. Isso significa que a água precisa, a cada grama, uma quantidade de calor muito grande para variar 1 grau Celsius na sua temperatura. Comparando-se com o metal alumínio, aqui ó, calor específico do alumínio, 0,22 calorias por grama grau Celsius. Quer dizer que para cada grama de alumínio aquecer-se em 1 grau Celsius é necessário transferir para ele 0,22 calorias, que é praticamente a 1/5 parte do que a gente precisa transferir para a água,
quer dizer que 1 grama de água é 5 vezes mais difícil de aquecer em 1 grau Celsius do que 1 grama de alumínio, porque a energia que eu preciso transferir para a água é 5 vezes maior. É por isso que a água é conhecida como reguladora térmica na geografia, porque o calor específico da água é muito grande e a água está em grande quantidade também, o que faz com que ela tenha uma capacidade térmica muito grande. Por isso que ela precisa ganhar quantidades absurdamente grandes de energia para variar muito pouco a sua temperatura. Então, regiões litorâneas têm uma amplitude térmica entre o inverno e o verão, ou entre o dia e a noite, menor do que regiões desérticas, né? Por exemplo, o deserto tem uma amplitude térmica entre a noite e o dia que vai de menos 40 graus durante a noite para mais 50 graus Celsius durante o dia. Então, uma amplitude térmica de 90 graus Celsius. Por quê? Porque não tem água no deserto. Se houvesse água, a água funcionaria como reguladora térmica devido ao seu alto calor específico e, consequente, pela sua quantidade também, grande capacidade térmica. E, sabendo-se calcular o calor específico por quantidade de calor dividido pela massa, pela variação de temperatura, a gente pode isolar a quantidade de calor e dizer que, para um corpo de massa M, calor específico Czinho, que sofre uma variação de temperatura ΔT, a quantidade de calor trocada por ele é igual a M vezes C vezes ΔT. E esse aqui, gente, ó, é conhecido como equação fundamental da calorimetria. Para calcularmos a quantidade de calor trocada por um corpo, quando houver variação de temperatura, a gente usa o que macete. Que macete, professor? Que macete. Que macete? Estou perguntando, professor. Eu estou dizendo. Que macete. Então tu usa o que macete, acha a quantidade de calor trocada por uma determinada massa de água, tendo o calor específico da água, para que essa massa sofra tal variação de temperatura. Agora observem que, se a capacidade térmica que está aqui, ó, é a quantidade de calor trocada para que o corpo todo varie 1 grau Celsius, e o calor específico é a quantidade de calor trocada para que cada grama varie 1 grau Celsius, se eu olhar para cá, ó, quantidade de calor pela variação de temperatura é ou não é a capacidade térmica? Claro que é. Então eu posso passar a massa multiplicando e dizer que a capacidade térmica de um corpo é igual ao calor específico vezes a massa, que é a relação que está aqui embaixo. Quer dizer que a capacidade térmica, além de depender do que é feito o corpo, também depende da massa de um corpo. E aí, se a gente conversar, igualando as capacidades térmicas de dois corpos, o corpo A e o corpo B, se tem mesmo as capacidades térmicas, significa que o produto, massa do A vezes calor específico do A, ou massa do B vezes calor específico do B, são iguais. E, portanto, para uma mesma capacidade térmica, quanto maior for o calor específico, menor deverá ser a massa. Agora, para que eu tenha certeza, mestre, que tu entende a diferença entre calor específico e capacidade térmica, vamos para um exemplo. Se eu pensar num copo, aquele mesmo copo de água a 100 graus Celsius, tem 200 ml de água aqui a 100 graus Celsius, e tem um baldão de água aqui, tá aqui o baldão, ó, a 80 graus Celsius. Qual desses corpos possui maior calor específico? Nenhum dos dois. Se eu considerar só água, o calor específico é o mesmo, porque é o calor específico da água. Então o calor específico da água aqui é 1 caloria por grama grau Celsius, o calor específico da água aqui é 1 caloria por grama grau Celsius, independente da quantidade e da sua temperatura. Já se eu comparar as capacidades térmicas, a capacidade térmica do baldão de água é maior. Por quê? Porque para o mesmo calor específico, quanto maior a massa, maior a capacidade térmica. E pensa comigo, para que cada grama varie 1 grau Celsius, eu preciso transferir 1 caloria para cada grama, ou no copo ou no baldão. Agora, para o corpo inteiro, para toda a quantidade de água variar 1 grau Celsius, em qual dos dois que eu preciso transferir mais energia? No baldão. Então, a capacidade térmica do baldão, porque a quantidade de energia que ele precisa para variar 1 grau Celsius, é maior do que a capacidade térmica do copo d'água. É mais fácil variar a temperatura no copo d'água todo do que no baldão, porque a capacidade térmica do baldão é maior do que no copo de água. Embora os calores específicos, né, da água no copo e da água no baldão sejam iguais. Então diferencia bem, calor específico não depende da massa, capacidade térmica é diretamente proporcional à massa do corpo.
E para finalizar essa primeira aula sobre calorimetria, vamos conversar sobre uma questão bem comum dos testes de vestibular. É aquela questão que pede para você encontrar a temperatura de equilíbrio térmico, mestre. E aí, quando fala sabemos que a temperatura de equilíbrio térmico é, ou encontre a temperatura de equilíbrio térmico entre os corpos. Bom, para conversar sobre isso eu preparei aqui um esquema. É o mesmo desenho de antes, no qual a gente aprendeu o que era calor, que era o processo de transferência de energia entre dois corpos devido à diferença de temperatura existente entre eles. Agora vamos pensar no seguinte, ó. O corpo A perde calor e ele esfria. Se o corpo A perde calor e ele esfria, no lugar do QA, M vezes C vezes ΔTA, ó, a temperatura final do A vai ser menor do que a temperatura inicial. E essa variação de temperatura acaba sendo negativa. Portanto, o QA, que é a quantidade de calor perdida por A, vai ser contabilizada como negativa nas contas. A partir de agora, mestre, e para sempre, se um corpo ou um gás perde calor, este calor é negativo. E o corpo B, ao receber calor, ele aquece. Então a temperatura final do B é maior do que a temperatura inicial do B, portanto a sua variação de temperatura é positiva e em consequência disso, a quantidade de calor que o B troca nas contas também aparece como positiva. Então o A perde uma quantidade de calor, que é negativa, que é absorvida pelo corpo B, daí para o B é positiva. Só que a quantidade de calor que o corpo A perdeu é exatamente igual à quantidade de calor que o B recebeu. Só que uma delas é negativa, então a igualdade entre elas fica a seguinte. A quantidade de calor que o A trocou vai ser o negativo da quantidade de B que o B trocou. Por quê? Porque o A é negativo, o B é positivo, então o A é o negativo do B. Só que em módulos são iguais. Claro, né, Messi? A quantidade de calor perdida pelos corpos que na situação perderam calor vão ser sempre iguais às quantidades de calor absorvidas pelos corpos que absorveram calor na situação. Então eu posso dizer que a quantidade de calor cedida sempre é igual ao negativo da quantidade de calor recebida pelos corpos na questão. Aqui são apenas dois corpos, não envolve mudança de fase por enquanto, mas depois vai envolver. Então conversando aqui, ó, mas espera, não se apavora, né? Mas espere, se você ligar agora, mais tarde a gente vai falar sobre isso. Mas voltando, eu passo a quantidade de calor do B negativa para a esquerda e fica QA mais, passou para cá, ficou mais a quantidade trocada por B vai ser igual a zero. Portanto, o princípio das trocas de calor diz que o somatório das trocas, calor perdido mais calor cedido, contabilizando seus sinais, né, gente? Se tiver um calor aqui que der negativo, vai continuar o negativo aqui. Então, somando-se as quantidades de calor trocada pelos corpos, cedido e recebido, vai sempre dar igual a zero. E esse é o segredo, mestre. Se tiver uma questão que tem um corpo esfriando, um corpo aquecendo, e a questão te perguntar qual é que é a temperatura de equilíbrio, tu vai descobrir quantas quantidades de calor cada um dos corpos trocou, somar todas essas quantidades de calor e igualar a zero. QA mais QB, se tivesse um terceiro corpo mais QC, mais o teu quarto corpo mais QD, vai existir situações em que em apenas dois corpos pode ter 3 ou 4 ou 5 quantidades de calor trocadas. Por quê? Porque quando envolver mudança de fase, pode ter mais de uma quantidade de calor trocada para cada um dos corpos. Mas isso é para a próxima aula, vamos conversar agora sobre isso. Então tu vai somar as quantidades de calor e igualar a zero. E cada quantidade de calor tu vai abrir, ó, a quantidade de calor que o A trocou vai ser o que? Macete para o A. Massa do A, calor específico do A, vezes a variação de temperatura para o A, que é temperatura final menos temperatura inicial do A. E para o corpo B, o QB vai ser o Q macete para o B, por enquanto só em função da variação de temperatura, massa do B vezes calor específico do B, vezes a variação de temperatura do B, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial. E em ambos os Qs aqui, ó, a temperatura final é a mesma, mestre. Por quê? Porque essa é a temperatura de equilíbrio térmico entre esses dois corpos. Então nessa aula, mestre, nós conversamos sobre a troca de calor entre corpos e descobrimos que calor nunca está contido em um corpo. Não dá para dizer eu tenho calor porque ninguém tem calor. O que tem é energia interna que depende da temperatura. E calor é o processo de transferência entre dois corpos devido à diferença de temperatura existente entre eles, que vai espontaneamente do corpo mais quente sempre para o mais frio.
e visa o equilíbrio térmico. Vai cessar a troca de calor entre dois corpos quando as suas temperaturas forem iguais. Depois disso, a gente conversou sobre propriedades térmicas dos corpos. Capacidade térmica, que depende do que é feito o corpo e também da massa do corpo, e o calor específico, que depende só do que é feito o corpo. Capacidade térmica é a quantidade de calor trocada pelo corpo todo para variar 1 grau Celsius de temperatura. Calor específico é a quantidade de calor trocada para cada grama da substância variar a temperatura em 1 grau Celsius. A relação entre essas duas grandezas é que a capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Substâncias que têm alto calor específico na natureza servem como reguladoras térmicas, porque quando tem essas substâncias na região, varia pouco a temperatura, porque é necessário trocar muito calor para cada grama variar 1 grau Celsius. E, após isso, a gente conversou sobre o princípio das trocas, que nos diz que o somatório das trocas de calor entre os corpos envolvidos na situação deve ser igual a zero, porque todo calor cedido é igual ao calor absorvido. Somando os Qs, vai dar igual a zero, e aí a gente vai encontrar a temperatura de equilíbrio do sistema. Pronto. E já vimos um pedaço sobre a calorimetria, falta uma aula, mas antes disso, te aconselho a fazer os testes da lista, olhar a lista de resolução de testes também, para partir então para a próxima aula.